Bom dia, Pai seja com todos. Bom dia para você que vai estar vendo de manhã, boa tarde para você que vai assistir à tarde, boa noite para você que vai assistir à noite, amém? Continuamos aí dando sequência, né, ao nosso devocional de número 81. E a palavra de hoje é uma palavra muito rica para todos nós entendermos, né, os processos da nossa vida. Então, antes eu começaria aqui agradecendo a Deus por essa manhã, por esse dia, pela sua vida que está aqui acompanhando, que está firme nesse propósito, que necessita, que precisa romper em áreas da sua vida. Então está aqui o nosso devocional, que vai fazer com que você cresça espiritualmente, entendendo que tudo que nós precisamos está em Deus, a direção que nós precisamos está em Deus. Não sei se você pode fechar os seus olhos, mas vamos orar. Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero te agradecer pela vida do meu irmão, Pai, da minha irmã, que está aqui nessa manhã, que tem estado firme, Pai, nesse devocional, querendo aprender mais, querendo ter um rompimento na sua vida, seja ela na área financeira, espiritual, sentimental. Eu não sei, ó Pai, o que ele precisa, mas o Senhor sabe. E o Senhor é aquele que ouve os seus filhos, que nós possamos aprender a colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo a direção do Senhor, mas também amando o Senhor de todo o nosso coração, entendendo que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém? Então o tema de hoje diz assim: a voz do Pai o guiará para fora do nevoeiro financeiro. Muito interessante esse tema, né? Muitas vezes passamos por dificuldades financeiras e não temos uma direção, mas sempre a voz de Deus será a voz correta para nós. Amém? Então, o Salmo 35, 27 diz assim: digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então, Deus, Ele ama a nossa prosperidade, Ele não fica feliz quando nós estamos passando por dificuldades. Na verdade, Ele nos fez para ser prósperos, né? Quando Ele nos criou, nos formou, Ele nos deu tudo que nós iríamos necessitar para a nossa sobrevivência. Então, aqui no nosso devocional de hoje, fala acerca de um homem chamado Filipe, que um certo dia teve a necessidade de sentir o calor e foi nadar. E, em um certo momento, ele se sentiu perdido e começou a afundar, começou na verdade, a naufragar ali, perdido, sem saber para onde ir. Tentando manter o controle, nadava para a direita, nadava para a esquerda, um pouco ele boiava, mas ele entendia que não conseguiria sair dali. Até que em um determinado momento ele ouve a voz do Pai o chamar. Então ele guiou o seu corpo, permaneceu o seu corpo na direção da voz do Pai. E a voz de Deus na nossa vida é assim também. Muitas vezes nós estamos perdidos na nossa vida financeira, com dívidas, cobranças, sem saber como sanar, sem ver uma solução, sem ver uma luz no fim do túnel, achando que aquela situação, que aquele nevoeiro nunca vai passar. Não conseguimos enxergar uma saída, mas a voz de Deus sempre é a solução para nós. Se vocês prestarem atenção, esse devocional, o tempo todo Deus fala sobre as nossas finanças, nos ensina acerca das nossas finanças, nos ensina a ter uma sabedoria administrativa, mas aqui também ele está falando que ele nos ajuda a sair da situação difícil. Talvez você esteja passando um momento financeiro difícil, cheio de dívidas, não sabe como sair, mas a voz do Pai é a voz correta para você. Então, que você não fique aflito nem desesperado, achando que essa situação não vai passar, ela vai passar. Porque Ele vai dar estratégia para você sair dessa situação, sair desse nevoeiro. Vai tirar toda a névoa dos seus olhos para que você possa enxergar a direção correta de como sanar essas dívidas, de como sair, né, dessa situação tão desconfortante que muitas vezes tira a paz, né? Eu acredito que quando uma pessoa está endividada, ela fica sem paz, porque ela fica constantemente preocupada em sanar, em quitar suas dívidas, mas que o Senhor é a voz ideal para nós, que você possa ouvir a voz do Senhor. Mas como eu ouço a voz do Senhor? É orando ao Senhor, é buscando na palavra dEle, que Ele tem direção para nós em todas as áreas da nossa vida.
E Ele usa também os servos dele, Ele coloca pessoas que nos instruem, que nos ajudam. Então, Deus está o tempo todo cuidando de nós. Deus está nas pessoas, né? Muitas vezes nós não entendemos que Deus usa pessoas, Ele coloca pessoas na nossa vida para nos abençoar, para nos ensinar o caminho. Então, que nós nunca venhamos menosprezar as pessoas, porque ela é um pedaço de Deus. Ela é uma direção de Deus para você. E a palavra de Deus é a bússola para nós. Quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos a Deus, nós temos resposta e também temos direção para a nossa vida. Aqui no Isaías 58:11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Então, se o Senhor nos guia continuamente, não tem nenhum momento que Ele não deixe de estar nos guiando. O problema é a névoa dos nossos olhos, que muitas vezes não conseguimos enxergar e também não conseguimos ouvir. Então é muito importante nós termos relacionamentos. Ontem eu estava falando acerca disso, que hoje em dia as pessoas se isolam, né? Elas passam por dificuldades, mas a solução do seu problema muitas vezes está naquele irmão que tem uma direção, né? Que vai te ajudar, que vai te dar uma orientação. Então que nós não venhamos desprezar os nossos relacionamentos. E o maior relacionamento prioritário é o nosso relacionamento com Deus. Quando a gente ora, Deus age a nosso favor. Quando a gente fala com Deus, coloca a nossa vida diante de Deus, Ele tem resposta para nós. E a resposta dele muitas vezes vai estar no nosso irmão. Amém? Em Filipenses 4:6 fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E colocar com petições, clamor e orações, colocar tudo diante dele. E a paz que excede todo entendimento vai encher o nosso coração. Então, para que a gente possa ter paz, a gente tem que colocar tudo diante dele e confiar que ele vai nos dar a direção correta, que ele vai nos tirar do nevoeiro. Amém? Então, que você escute sempre, ouça sempre a voz do Pai. Porque o Pai ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em cuidar de nós. O problema é que nós muitas vezes ficamos como aquele homem, se debatendo para um lado, para o outro, sem encontrar uma saída. Mas quando nós vamos na direção correta, na direção da voz do Pai, nós conseguimos achar resposta para as nossas situações que parecem impossíveis para nós. Amém? Então eu espero que Deus tenha falado com você e que você continue firme. Se você fez o seu painel de oração, continue firme, orando, né? No seu painel, orando pela sua família, orando pelas áreas da sua vida, pelo tudo aquilo que você planejou, que tudo possa estar alinhado com a voz do Pai, com a vontade do Pai. Amém? Tchauzinho para vocês, Deus abençoe e até amanhã. Não deixem de perseverar.